No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que o Espírito do Deus Altíssimo seja com você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Que essa depressão, essa angústia, essa profunda tristeza e angústia saia do seu corpo. Deixe o seu corpo. Deixa a sua matéria, para que ela fique livre, para que a sua alma esteja livre e você possa viver a vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o livramento agora, minha amiga, meu amigo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, o Senhor diz, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos a mim, pois, e vivei. Não tenho prazer na morte do perverso, mas que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Você sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, que muitas pessoas que vivem numa profunda depressão, elas nem sabem disso, mas vão saber agora. A depressão, seja ela rasa ou profunda, nada mais é do que um clamor desesperado da alma. Você que está aí vivendo neste momento, numa depressão incontrolável, é a sua alma que está desesperada, gritando por socorro. Essa é a realidade. Por quê? Porque a sua alma, tem vivido de tristeza em tristeza. É como se ela fosse saindo devagarzinho do seu corpo, e o seu corpo vai se sentindo inerte, vai se sentindo vazio, vai se sentindo oco, vai se sentindo como um bagaço. Sabe? Aquela laranja que você chupa e vai extraindo o seu caldo, e quando acaba o caldo, ela está como um bagaço. Assim tem sido a pessoa que sofre com depressão. Porque ela vê a sua vida sendo consumida
consumida. A alegria vai dando lugar à tristeza. E cada dia que passa, a tristeza vai aumentando, aumentando, desesperadamente aumentando. E aí, ela fica desesperada, não sabe o que fazer. Toma remédio para isso, toma remédio para aquilo, vai em baladas. Ela tenta de todas as formas possíveis alegrar a sua alma. Ora com bebida, ora com drogas, cigarro, ora com farras, ora com sexo. Ela vai se entregando à devassidão da carne. Mas o que está acontecendo? É a sua alma que está gemendo, é a sua alma que está se afastando pouco a pouco do seu corpo. Por isso que ela sente aquele buraco, aquele vazio enorme dentro de si. Porque ela está morrendo aos pouquinhos. Morrendo aos pouquinhos. Então muitas pessoas nem aguentam essa situação, acabam dando fim à sua vida. Mas o problema dessa depressão, o problema da depressão, se chama desespero da alma, grito da alma. A alma vai se ausentando devagar, devagarinho. Cada passo que a alma dá fora do seu corpo é um desespero que o seu corpo sente, porque ele, o corpo, precisa da alma para estar vivo, precisa da alma para se movimentar. Mas a alma está se afastando, porque o corpo se tornou um bagaço. Isso mesmo. Um bagaço de sofrimento e dor. Como resolver esse problema? Como se resolve esse problema de depressão? Só tem um jeito, minha amiga, meu amigo. É alimentando a alma com a palavra de Deus. Porque a alma humana não tem prazer sem que seja a palavra de Deus, que esteja inserida na palavra de Deus. É o que disse o Senhor Jesus: nem só de pão o corpo do homem viverá, mas de toda a palavra que desce da boca de Deus e vem ao encontro da fome e sede da alma. Então, quando a alma está passando fome, quando a alma grita de dor, é o problema da depressão. A depressão é justamente isso. A depressão é uma profunda tristeza da alma, agonia da alma. De repente você, nesse último dia do ano de 2016, tem a sua alma profundamente triste, abatida. E você já fez de tudo para salvá-la. Você fez de tudo. Você foi na balada, você foi na boate, você bebeu, você usou drogas, você teve relacionamentos sexuais, você entregou o seu corpo para homem, para mulher, você não quer nem saber, você tentou de todas as formas possíveis afagar o desespero da sua alma, mas não tem jeito. Quanto mais você tentou agradar o seu corpo, pensando que estaria ajudando a sua alma, pior. Porque o corpo realmente precisa de pão.
do pão nosso de cada dia. Mas a alma, minha amiga, meu amigo, a sua alma, a minha alma, a nossa alma, só vive, só tem vida, só tem alegria, só tem prazer, só tem prazer de viver quando ela ouve a palavra de Deus. Quando ela ouve a palavra de Deus. Quando você pode notar, quando você fica um dia sem ouvir a palavra de Deus, a sua alma fica vazia. Já notou isso? Você já reparou que quando você ouve essa programação, você se sente melhor? Você se sente assim aliviado? Já reparou isso? Sabe por quê? Não é porque eu estou falando, não, mas é porque eu estou anunciando a palavra de Deus. E quando eu falo a palavra de Deus, quando eu profetizo a palavra de Deus, então a sua alma começa a beber, começa a comer, ela começa a ter um alívio, o alívio da palavra de Deus. E só isso, minha amiga, meu amigo, é capaz de fazer da sua alma ser saudável, forte e inabalável, quando ela recebe a palavra de Deus. E a palavra de Deus dá aquela dica de vida, quando fala: eu não tenho prazer na morte do sofrido. Em outras palavras, eu não tenho prazer na morte da alma, diz o Senhor. Convertei-vos a mim e vivei. Todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Então a depressão é a morte da alma. Ela vai morrendo aos pouquinhos. Ela vai sucumbindo. Ela vai deixando o corpo devagarzinho. E o corpo sente. Porque o corpo sem alma é morto. Não tem vida. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos cuidar da alma. Eu tenho visto que as pessoas atentam tanto para o cuidado do seu corpo. As pessoas cuidam da unha do pé, cuidam do pé, cuidam da mão, não é? Dos olhos. As pessoas cuidam da boca, dos dentes, do ouvido, não é? As pessoas tratam do corpo como se ele fosse um Deus. Mas a alma delas fica a ver navios. A alma delas fica desesperada. Pô, peraí, e eu não recebo nada? Você sabe que o seu ser, a sua vida, depende da alma. Sem a alma, o seu corpo é morto. Ninguém quer. Pode estar bonito, pode estar perfeito, pode estar sarado, mas sem a alma não vale nada. E você fica tão preocupado com o seu corpo e deixa a sua alma passando fome, sedenta. Essa é a realidade. E Deus permite que a depressão venha, porque a depressão nada mais é
do que a profunda tristeza da alma. Ele deixa a depressão vir para que a pessoa venha despertar, para que a pessoa venha dar atenção para a sua alma. É que a alma está clamando, está gemendo, está em agonia, pedindo ajuda. Minha amiga, meu amigo ouvinte, propõe dentro de si, determine agora, busque a partir de agora ouvir a palavra de Deus. Olha, se você lê a palavra de Deus só um pouquinho e meditar nela, eu duvido que a sua alma vá ficar chorando, gemendo. Duvido. Eu deixo de pregar a palavra de Deus se a leitura bíblica que você fizer não venha dar uma sobrevida, trazer um sangue novo para dentro da sua alma. É por isso que Jesus disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra. A palavra de Deus é espírito, e a palavra de Deus faz cessar a fome, faz cessar a sede, acaba com a sede, acaba com a fome da alma. Você vai ouvir agora testemunhos de pessoas que tiveram a sua alma desesperadas, tiveram a sua alma se deixando levar, tiveram a sua alma se afastando do seu corpo, e elas entraram em depressão profunda. Mas alguém estendeu a mão, uma obreira, um obreiro, um pastor, um bispo, alguém estendeu a mão e disse: ei, Deus é o mesmo. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente. Tudo que você tem que fazer é se voltar para Ele. Quando você se volta para Ele, Ele se volta para você. Graças a Deus. Vamos ouvir os testemunhos. Qual é o seu nome? Meu nome é Rosilaine. Eu fui obreira durante 1 ano. Eu me afastei por conta de eu ser muito nova. Eu achava que eu não tinha aproveitado ainda a vida, não tinha conhecido o mundo direito, e acabei me envolvendo com pessoas do mundo, e a conta disso acabei saindo de obreira. E quando a pessoa ela sai, eu sei que há uma confusão na sua cabeça, nos pensamentos. E quais eram os pensamentos ali no seu dia a dia após você ter saído de obreira? Bom, eu pensava assim, poxa, ainda sou muito nova. Eu ia me casar na época. Eu falei, poxa, eu vou me casar com 19 anos, sem ter aproveitado nada. Eu ainda não estou pronta para isso. Então, esses pensamentos foram evoluindo na minha cabeça, fazendo com que eu saísse. E esses teus pensamentos, uma vez você se retirando da obra de Deus, você saindo, levaram você para qual estrada, qual destino? Bom, de começo eu comecei a ser amante, comecei a sair com os homens casados. É mesmo? Sempre me envolvia com homens casados. E logo depois conheci o álcool, as drogas, que foi a cocaína, me viciei em cocaína, balada, saía à noite, não dava satisfação nenhuma para minha mãe, ficava 2 dias fora de casa. O que você pensava, por exemplo, que uma vez você vivia na luz e quando você se envolveu com esses homens casados? Bom, eu pensava que para mim não tinha mais jeito. Por mais que eu tentasse voltar, eu não tinha força. Eu pedi, dentro de mim tinha o desejo de voltar, mas eu não tinha força nenhuma para conseguir voltar. Então eu falava, para mim já não tem mais jeito, então eu vou ficar aqui mesmo, vou me aprofundar nisso. Quer dizer, era um conflito que você tinha, que você desejava retornar,
Mas você não encontrava forças? Não encontrava força. Por mais que eu pedisse a Deus, eu chorava muito, eu me lembrava dos momentos que eu estava na presença de Deus, mas eu não tinha força para voltar. É muito importante você falar isso, porque tem muitos que estão nos ouvindo e que tem a lembrança, né, de quando servia a Deus, quando tinha aquela paz, aquela alegria, mas são vazias e Sim. querem retornar e não conseguem retornar. Assim que era o seu quadro naquela época. No meu quadro, nessa época, eu, por estar no fundo do poço, com brigas constantes com a minha mãe, eu tentei o suicídio, cortei os pulsos e não deu resultado. Passou um tempinho depois, eu tomei pílulas para tentar me matar mais uma vez e não consegui. Por mais que eu tentasse tirar minha vida, era em vão. E como que foi o seu resgate? Meu resgate, eu encontrava com uma obreira todos os dias, praticamente, ela evangelizando na rua, e ela me fazia o convite, e eu sempre negava. Aí no último convite que ela fez, eu falei, não, dessa vez eu tenho que ir. Eu fui no resgate, e a partir desse dia eu permaneci. E como que está a sua vida hoje? Hoje eu tive um encontro com Deus, hoje eu sou batizada com o Espírito Santo de verdade, hoje eu tenho a vida com Deus, eu tenho intimidade com Deus hoje. Você mudou a sua vida? Completamente. Casamento restaurado, uma vida espiritual. E qual a importância do resgate para você? Bom, a importância para mim é o seguinte: para mim, minha alma já estava condenada ao inferno. Essa para mim era a realidade. Então, quando eu cheguei na igreja e fizeram o resgate, Deus pôde mostrar para mim que eu tinha uma chance, que não estava perdido. Se Ele me guardou até agora, é porque eu tinha uma outra oportunidade. Então, eu agarrei com todas as forças. Tá ok, então, Deus te abençoe. Amém. Qual é o seu nome? Gislaine. Ô Gislaine, quanto tempo você ficou de obreira? Fiquei de obreira há 3 anos, bispo. 3 anos. E qual foi o motivo de você ter saído? Bispo, eu não havia tido uma experiência com Deus como hoje eu tive. Então, as coisas do mundo acabaram me atraindo, né? E por conta das amizades eu fui me envolvendo. Aí eu cheguei até o pastor e entreguei o meu uniforme. E quando você saiu, nós temos focado muito esta parte, veio os pensamentos. E quais eram os pensamentos que ficavam dia a dia com você? Bispo, a princípio eu achava que estava tudo bem, porque eu não tinha feito nada de errado e nada de ruim tinha acontecido comigo. Só que cada vez mais eu fui me envolvendo e eu comecei a fazer as coisas erradas do mundo, coisas que na minha adolescência, quando eu cheguei na igreja, eu nunca tinha feito. Então comecei a sair para balada, comecei a beber, a fumar, e depois de um certo tempo, bispo, eu comecei a sofrer as consequências de tudo isso que eu fazia. Eu comecei a sentir o vazio, eu senti a falta daquela amizade sincera, daquela coisa verdadeira que eu tinha encontrado na igreja. Eu sentia a falta da paz que eu tinha. Quanto mais tempo passava, mais eu ficava pior, mais eu ficava infeliz. Aí começou a passar pensamentos de suicídio na minha cabeça, que a minha vida não tinha sentido, por mais que eu buscasse coisas para fazer, estudar, trabalho, amigos, namorado, nada me satisfazia, bispo, nada me preenchia. Quer dizer, você se tornou uma mulher vazia. Sim, senhor, me tornei totalmente vazia, bispo. E eu cheguei ao ponto de... Na verdade, eu sabia o que era, eu sabia que era um mal, mas quando eu estava em casa, dava meia-noite, eu começava a passar mal, como se eu fosse manifestar mesmo. A minha mãe, que já sabia que eu tinha sido da igreja, ela olhava e falava assim, você precisa voltar para a igreja. Mas eu falava assim, eu não consigo, mãe, eu não consigo. Eu até queria, mas eu tinha uma ideia tão fixa dentro de mim, bispo, que Deus não iria mais me aceitar, que eu falava assim, eu não vou para a igreja se eu não consigo mudar, se eu sou assim. Então, eu fiquei com esse pensamento dentro de mim, era isso que ia me afundando cada vez mais. Quantos anos você ficou afastada? Eu fiquei 3 anos afastada, bispo. 3 anos nesse sofrimento, nesse vazio, nessa opressão. Sim, senhor, 3 anos. E como foi o seu resgate?
Bispo, eu recebi o convite de um obreiro e naquele dia aconteceu tudo de errado, bispo, para mim não conseguir chegar na igreja, mas eu falei assim, eu vou. Alguma coisa me dizia que eu tinha que ir. E quando eu cheguei lá, bispo, os meus olhos ele foi aberto de uma tal maneira que eu consegui compreender que tudo o que estava acontecendo comigo era por conta de que eu estava resistindo a Deus, que Deus ele queria ser o meu pai, Deus ele queria cuidar de mim, só que na minha teimosia, no meu ignorar tudo que ele queria fazer por mim, eu fui me afundando cada vez mais. Então, naquela palavra, aquele dia, bispo, eu não sabia nem como que eu ia fazer, eu não sabia nem como eu ia me entregar para Deus, mas eu falei assim, ainda que eu passe a minha vida inteira dentro da igreja, lutando pela minha salvação, eu nunca mais vou desistir disso que Deus me falou. Era como se só eu estivesse ali. E qual é a importância para você da corrente do resgate? Bispo, olha, eu sei, bispo, hoje eu sei que para uma pessoa que ela nunca conheceu a Deus, que ela nunca ouviu falar de Deus, quando ela é convidada, ela vem para ver. Agora, uma pessoa que está desacreditada, que acha que não tem mais chance, que sabe que está no inferno, que vai para o inferno, bispo, é fundamental ela ouvir aquela palavra de que para ela tem chance. Bispo, quando eu entendi isso, quando eu ouvi isso, eu ouvi tudo que eu queria, tudo que eu procurava em toda a minha vida, mas eu não entendia. Eu só queria isso, que Deus me quisesse, que Deus me aceitasse. E foi assim, e é fundamental, bispo, porque é esse pensamento que o diabo ele fixa na cabeça que ele não vai conseguir. Ele sabe até que Deus é justo, que Deus ajuda, só que ele pensa que é ele. Eu pensava que era eu, que eu não vou conseguir obedecer a Deus, eu não vou conseguir ser uma nova pessoa. Mas quando eu tive essa chance, eu agarrei com todas as forças. Tá ok, então. Deus te abençoe. Amém, bispo. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu,
meu Jesus, para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa Graças a Deus. Bom, você já ouviu uma bela faixa musical, não foi? Você já ouviu testemunhos e uma música bonita, uma música que trouxe um alívio para a sua alma. Mas a palavra de Deus não traz alívio para a alma. A palavra de Deus alimenta a alma. Então, proponha dentro de si, proponha a si próprio começar esse ano novo que se aproxima com uma vida nova. Amanhã nós teremos a virada do ano. Mas não a virada do ano 2016 para 2017, não. É a virada da sua vida. A virada da sua vida. Você vai deixar de viver a sua vida alimentando, nutrindo o seu corpo para dar vazão, para sustentar a sua alma com a palavra de Deus a partir desse novo ano. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. E que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha iluminar os seus olhos, despertar a sua fé, para que então você comece uma vida nova a partir desse novo ano. Suba no altar com a sua vida velha, deixe tudo no altar. E quando você descer do altar, você vai estar vazio de si, mas cheia do Espírito de Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas
universo é infinito. A Terra, vista de cima, é um ponto pequenininho. Você já observou as pessoas de uma determinada distância, como por exemplo de um avião quando está pousando? Parecem formigas em tamanho físico. Você até pode ser pequeno comparado à imensidão dos planetas. Mas para aquele quem te criou, você é gigante. Tudo depende da forma como você se vê. Não importa se você é baixo, alto, magro ou gordo, mas sim quais são os seus objetivos, os seus valores. O que te faz feliz? Que neste novo ano você possa valorizar o essencial, viver o extraordinário e conquistar o impossível. O Univer estará sempre ao seu lado para levar o universo de amor e alegria para você e toda a sua família. Acesse univervideo.com.